Você já parou para pensar por que sua avó, que antes fazia longas caminhadas na praça sem perder o fôlego, hoje precisa de apoio até para levantar da poltrona? Ou por que seu pai, que carregava sacos de arroz ou ajudava na obra com facilidade, agora sofre para abrir um simples pote de conserva? A explicação está em algo que acontece de forma quase invisível dentro dos nossos músculos, principalmente depois dos 50 anos. E o mais assustador é que a maioria só percebe quando o problema já está avançado. Quero contar um caso que mudou minha forma de enxergar esse assunto. Conheci Dona Lourdes, de 69 anos, aqui no interior de Minas. Ela me confessou: meu filho, não consigo mais varrer minha própria casa. Subir um lance de escadas é como escalar uma montanha. Até para sair da cama, preciso de tempo e força que já não tenho. Mas, 3 meses depois, a mesma Dona Lourdes me mandou um vídeo dançando forró com o marido, sorridente, cheia de energia. O que mudou? Nada de remédios caros ou cirurgias complicadas. A transformação veio de algo simples. 5 sementes poderosas que devolveram vitalidade ao corpo dela. A verdade é dura. Depois dos 50 anos, perdemos de 1% a 2% da nossa massa muscular a cada ano. Em 10 anos, isso pode significar até 20% da força que sustenta sua independência. A medicina chama isso de sarcopenia. Eu prefiro chamar de o ladrão silencioso da autonomia. E o problema se instala devagar. Primeiro, você demora mais para levantar do sofá. Depois, as pernas pesam ao subir alguns degraus. Mais tarde, precisa de apoio até para se erguer no banheiro. Quando se dá conta, já depende dos outros para coisas básicas do dia a dia. Mas aqui está o segredo. A sarcopenia não é destino. Ela não faz parte obrigatória do envelhecimento. Ela nasce de fatores que podem ser controlados e, sim, revertidos. A inflamação silenciosa vai corroendo as fibras musculares. A falta de nutrientes trava a reconstrução dos músculos. O sedentarismo acelera a perda. E o estresse oxidativo enferruja as células, como ferro exposto à chuva. A boa notícia é que existem alimentos baratos, comuns e fáceis de encontrar que conseguem parar e até reverter esse processo. Nos próximos minutos, vou revelar exatamente quais são as 5 sementes que fortalecem a musculatura e devolvem disposição. Não falo de suplementos caros ou receitas complicadas, mas de opções que custam menos que um pão na padaria. Você vai entender por que essas sementes funcionam melhor do que muitos pós de proteína, qual é a ciência que explica isso e ainda aprender o protocolo exato para combiná-las e acelerar os resultados. Vou trazer histórias reais de gente que voltou a caminhar 5 quilômetros na praça, que largou a bengala e que hoje viaja, brinca com os netos e vive sem medo de cair. E tem um detalhe que vai te surpreender: uma dessas sementes, consumida em apenas 2 colheres por dia, pode mudar completamente sua vida. Pesquisas mostram que ela aumenta a produção de proteína muscular em até 40%. Não é à toa que, séculos atrás, os guerreiros astecas a consideravam mais valiosa que o ouro. Mas antes de revelar qual é, preciso que você entenda o que está acontecendo nos seus músculos neste exato momento. Imagine que seu corpo é como uma fábrica. Todos os dias, funcionários antigos vão embora, fibras que se desgastam, e novos chegam para ocupar o lugar, fibras que se renovam. Em quem é jovem e ativo, esse ciclo é equilibrado. Sai um, entra outro. Mas, a partir dos 30, e ainda mais depois dos 50, mais gente começa a sair do que entrar. No início, a fábrica continua funcionando, mas em ritmo mais lento. Com o tempo, fica claro que já não dá conta de produzir como antes. Isso é a sarcopenia. Não apenas envelhecimento, mas um desequilíbrio entre perda e reconstrução muscular. Os números confirmam o perigo. Após os 30, perdemos de 3% a 8% da massa muscular por década. Depois dos 50, essa queda acelera como uma ladeira sem freio. Estamos falando de até 2% de perda de massa muscular por ano. Na prática, isso significa que uma pessoa de 70 anos pode carregar quase 40% a menos de força do que tinha aos 30. E o que isso representa no dia a dia? Atos simples, como se levantar de uma cadeira sem apoiar as mãos, viram um verdadeiro desafio. Subir alguns degraus deixa de ser rotina e passa a ser um exercício exaustivo. O equilíbrio fica comprometido, porque as pernas já não têm potência para sustentar o corpo. E tem mais.
A sarcopenia não atinge todos os músculos da mesma forma. Os mais prejudicados são justamente os que mais precisamos: quadríceps e glúteos. São eles que garantem a caminhada firme, a força para levantar, a segurança para subir escadas e a estabilidade para não cair. Mas existe um detalhe que poucas pessoas conhecem. Em algumas regiões do mundo, comunidades inteiras nunca enfrentam esse problema. Imagine vilas onde homens e mulheres com mais de 90, até 100 anos, caminham quilômetros todos os dias, carregam sacolas pesadas da feira e permanecem independentes até o fim da vida. Qual é o segredo deles? A alimentação tradicional, baseada em sementes e grãos antigos, presentes diariamente nas refeições. Coincidência? Eu acredito que não. E é aqui que precisamos ser claros. O verdadeiro vilão da sarcopenia não é a idade. São fatores específicos que podemos controlar e reverter. Fator 1. Inflamação crônica silenciosa. É como se o corpo estivesse com um fogo interno que nunca apaga de verdade. Esse fogo invisível vai consumindo o músculo pouco a pouco. Ele libera substâncias inflamatórias que impedem a construção de novas fibras e aceleram a destruição das antigas. De onde vem esse incêndio silencioso? Da má alimentação cheia de produtos industrializados, do estresse acumulado, da falta de noites bem dormidas e até da poluição do ar que respiramos. É o preço da vida moderna. Fator 2. Deficiências nutricionais. Para reconstruir músculos, o corpo precisa de 20 tipos de aminoácidos. 9 deles são chamados de essenciais porque só vêm da comida. Nosso organismo não consegue produzi-los. Se faltar apenas um, todo o processo de regeneração trava, como uma obra parada por falta de tijolos. E não para por aí. Outros nutrientes atuam como cofatores indispensáveis. Magnésio garante a contração e o relaxamento adequados do músculo. Zinco participa da formação das proteínas. Vitamina D, sem ela, o cálcio não é absorvido corretamente. Ômega 3 ajuda a apagar o incêndio da inflamação. Fator 3. Estilo de vida sedentário moderno. Os músculos seguem uma lei simples. Se você não usa, você perde. Nossos antepassados caminhavam quilômetros todos os dias, subiam ladeiras, carregavam cestos e ferramentas pesadas. Hoje, a realidade é bem diferente. Passamos de 8 a 12 horas sentados, seja no sofá, na frente da TV, no ônibus ou no escritório. E o recado que o corpo recebe é claro: não precisamos mais desses músculos. O resultado: eles começam a atrofiar. Fator 4. Estresse oxidativo. Agora imagine suas células musculares sendo atacadas por radicais livres, pequenas moléculas instáveis que danificam tudo o que encontram. É como se cupins estivessem corroendo a madeira da sua casa, só que dentro do seu corpo. Esse ataque acelera o envelhecimento e prejudica a capacidade de reparação muscular. O pior é que a medicina tradicional, muitas vezes, só trata os sintomas. Receitamos analgésicos, indicamos fisioterapia, mas raramente atacamos a raiz do problema: má nutrição e inflamação crônica. E é justamente aí que entra a revelação. As sementes são a resposta que você estava procurando. As sementes são como cápsulas da vida. Dentro delas existe tudo o que é necessário para gerar uma nova planta: proteínas, gorduras boas, vitaminas, minerais, antioxidantes e fitoquímicos. Elas foram criadas para resistir ao tempo e guardar energia vital em alta concentração. A densidade de nutrientes em uma semente é impressionante. A chia, por exemplo, tem mais cálcio que o leite, mais ômega 3 que o peixe mais nobre e mais antioxidantes do que muitas frutas vermelhas. E o mais interessante, os nutrientes das sementes são de alta biodisponibilidade, ou seja, o corpo consegue absorver e usar de forma rápida e eficiente, sem desperdício. Civilizações antigas sabiam desse poder. Os astecas consumiam chia para ter energia em batalhas. Os incas valorizavam a quinua como alimento sagrado. Os egípcios usavam o gergelim em suas receitas e rituais. Povos do Mediterrâneo já utilizavam a linhaça como remédio natural. Hoje, a ciência só confirma o que esses povos sempre souberam. As sementes oferecem exatamente os tijolos que o músculo precisa para se manter forte e saudável. Existe até uma semente que os gladiadores romanos ingeriam antes das lutas, conhecida como a semente da força, porque dava resistência para batalhar por horas sem se cansar. Consegue imaginar qual é? Em instantes eu vou revelar. Semente 1, chia.
A estrela dos músculos. Essa foi a semente que os guerreiros astecas consideravam mais valiosa que o ouro. E não é exagero. A chia contém em torno de 23% de proteína de altíssima qualidade. E o que a torna especial é que sua proteína é completa, com todos os aminoácidos essenciais, nas proporções perfeitas para a construção muscular, algo raríssimo no mundo vegetal. Além disso, é uma das maiores fontes de ômega 3 que existem. Apenas uma colher de chia tem mais ômega 3 do que uma posta de peixe grande. E por que isso é tão importante? Porque o ômega 3 é o anti-inflamatório mais potente da natureza. Lembra do fogo silencioso que destrói seus músculos. O ômega 3 da chia funciona como água jogada nesse incêndio. Estudos mostram que pessoas que consomem ômega 3 regularmente preservam até 3,6% a mais de massa muscular do que quem não consome. Parece pouco, mas na prática pode ser a diferença entre caminhar com firmeza aos 80 anos ou precisar de um andador. E eu não estou falando só de números em pesquisas. Veja o caso do seu Roberto, de 62 anos, que chegou ao consultório reclamando que as pernas não respondiam mais. 3 meses depois de incluir chia diariamente no café da manhã, misturada no iogurte com frutas, ele me mandou uma foto no topo de uma trilha, sorrindo ao lado dos netos. Mas a chia tem um segredo de preparo que pode torná-la até 10 vezes mais eficaz. E eu vou te mostrar exatamente como fazer isso ainda neste vídeo. Segredo da chia. Preparo que multiplica os resultados. Quando você deixa as sementes de chia descansando em água por uns 15 minutos, elas formam um gel natural. Esse gel não só ajuda na digestão, como também libera os aminoácidos de forma lenta e constante na corrente sanguínea. É como se fosse um gotejamento invisível alimentando seus músculos por até 6 horas seguidas. Como preparar? Coloque um colher de sopa de chia em um copo de água, deixe hidratar até formar o gel, depois adicione limão e um fiozinho de mel. Tomar essa mistura 30 minutos antes do café da manhã potencializa a absorção e garante energia sustentada para o dia inteiro. Além disso, a chia é praticamente um multivitamínico natural. Tem mais cálcio que o leite, fortalecendo ossos e músculos. Contém magnésio, essencial para a contração muscular. E ainda fornece antioxidantes que protegem as células contra o desgaste do tempo. Semente 2, quinoa, o ouro dos Incas. Os Incas chamavam a quinoa de Xayamama, que significa a mãe de todos os grãos. Apesar de parecer cereal, ela é uma semente, e possui o perfil de aminoácidos mais completo entre os vegetais. Curiosidade impressionante. A quinoa tem mais lisina que a carne bovina. A lisina é essencial para formar colágeno e reparar fibras musculares, algo fundamental para quem está envelhecendo ou se recuperando de doenças. Outro ponto de destaque é o baixo índice glicêmico, 35. Isso significa que ela não causa picos de açúcar no sangue e mantém energia estável por horas. Não é por acaso que até a NASA leva a quinoa em missões espaciais. Nutrição completa, digestão fácil e energia de longa duração. Uma xícara de quinoa cozida fornece cerca de 14 gramas de proteína de altíssima qualidade, aproveitada quase 100% pelo organismo. É como comer carne magra, mas sem colesterol, sem gordura saturada e sem hormônios. Caso real. Dona Carmen, de 71 anos, perdeu muita massa muscular após uma internação. Os médicos disseram que era normal da idade. Mas ela incluiu quinoa nas refeições, 3 vezes ao dia. Em 6 meses, não só recuperou o que havia perdido, como ganhou 5 kg de músculo saudável. Preparo ideal. Cozinhar uma xícara de quinoa em 2 xícaras de caldo de ossos. O caldo fornece colágeno, e a quinoa entrega os aminoácidos que o constroem. Uma dupla imbatível. Além disso, a quinoa é mais rica em ferro que o espinafre, tem magnésio para músculos e nervos, e fibras que aumentam a absorção de nutrientes. Sem exagero, é o alimento perfeito para recuperar músculos envelhecidos. Semente 3, sementes de abóbora, o tesouro escondido. Essas sementinhas verdes, que muita gente joga fora quando cozinha abóbora, são um dos alimentos mais poderosos para quem quer preservar a força. Só 30 gramas, um punhado pequeno, já fornecem mais magnésio do que qualquer outro alimento conhecido, quase 40% da necessidade diária. E por que isso é vital? O magnésio participa de mais de 300 reações químicas no corpo, incluindo a produção de energia, ATP, e a contração muscular. Sem ele,
Vem fraqueza, cãibras, cansaço e até perda de coordenação, sintomas que muitos confundem com coisas da idade. Mas não para por aí. Uma porção de sementes de abóbora também contém mais zinco do que um bife inteiro. E o zinco é peça-chave para construir músculos. Sem ele, não importa quanta proteína você coma, o corpo não consegue usá-la para formar fibras novas. Pesquisas indicam que suplementar zinco pode gerar até 2 kg extras de massa magra em idosos, mesmo sem mudar dieta ou exercício. Imagine o impacto quando esse zinco vem direto da natureza, de forma biodisponível. Essas sementes ainda carregam triptofano, que melhora o sono profundo. E é justamente durante o sono que acontece até 80% da reconstrução muscular. Resultado: melhor sono, mais músculos, mais energia, ainda melhor qualidade de sono. Para os homens, há um benefício especial. As sementes de abóbora são riquíssimas em beta-citosterol, um composto que ajuda a equilibrar naturalmente a testosterona, cuja queda é uma das grandes causas de perda muscular após os 50. Como consumir? Toste levemente as sementes, sem exagero, para não perder nutrientes, e use como lanche, salpicadas em saladas ou misturadas no iogurte. Crocantes, práticas e poderosas. Caso real: sementes de abóbora. Seu Eduardo, 58 anos, perdeu quase toda a força das pernas depois de uma cirurgia no joelho. Os fisioterapeutas disseram que ele levaria meses para se recuperar. Mas, ao incluir sementes de abóbora todos os dias, em apenas 3 semanas ele já tinha recuperado quase 90% da força de antes da operação. Semente 4, gergelim. O segredo dos centenários de Okinawa. Essa semente dourada é reverenciada há séculos no Oriente Médio e na Ásia. E há uma boa razão. Os moradores de Okinawa, no Japão, região com a maior longevidade do mundo, têm em comum o consumo diário de gergelim, geralmente na forma de tahine, pasta feita do gergelim. O gergelim é riquíssimo em cálcio biodisponível, quase 1000 mg em 100 gramas. E o detalhe é que esse cálcio vem acompanhado de magnésio e outros cofatores, o que garante absorção eficiente, diferente de muitos laticínios, cujo cálcio nem sempre é bem aproveitado. Por que isso é crucial? Porque sem cálcio, o músculo não contrai. Toda vez que você levanta uma perna ou segura um objeto, esse mineral é o que permite as fibras musculares se moverem. Se ele falta, a força despenca. E o gergelim traz ainda outro diferencial: as lignanas, fitoestrógenos naturais que equilibram os hormônios. Isso é especialmente importante para mulheres após a menopausa, quando a queda do estrogênio acelera a perda de massa magra. Pesquisas mostram que mulheres que consomem lignanas regularmente preservam até 4% a mais de músculo do que aquelas que não consomem. Essa diferença pode ser o que mantém uma mulher independente ou a faz depender de ajuda até em tarefas simples. Como consumir? A melhor forma é no tahine. Uma colher de sopa já oferece proteínas completas, cálcio, magnésio, zinco e lignanas. Com mel, a combinação fica ainda mais poderosa. O mel fornece energia rápida, que leva os aminoácidos para dentro das células, enquanto o tahine libera proteínas de forma lenta e sustentada. Caso real: Dona Esperança, 65 anos, teve 3 fraturas por osteoporose em apenas 2 anos. Os médicos proibiram qualquer atividade física. Ela começou a consumir tahine todos os dias. Em 1 ano, não só recuperou a densidade óssea como ganhou 3 kg de massa muscular e voltou a praticar yoga. Semente 5, linhaça. A favorita dos gladiadores e de Carlos Magno. A linhaça era usada pelos gladiadores romanos antes das batalhas para aumentar a resistência. Mais tarde, o imperador Carlos Magno ficou tão convencido do poder dessa semente que chegou a criar leis obrigando seus súditos a consumi-la. E havia sabedoria nisso. A linhaça contém mais ômega 3, ácido alfa-linolênico, do que qualquer outro alimento. Cerca de 2.300 mg em apenas 1 colher de sopa. Para comparação, isso é mais do que em 120 gramas de salmão selvagem. Por que isso importa? Porque o ômega 3 reduz drasticamente a inflamação que destrói as fibras musculares. Estudos revelam que pessoas com altos níveis de ômega 3 perdem até 70% menos massa muscular com a idade em relação a quem tem níveis baixos. Mas o poder da linhaça não para aí. Ela é a maior fonte natural de lignanas, até 800 vezes mais do que outros alimentos. As lignanas equilibram hormônios e funcionam como antioxidantes potentes,
blindando os músculos contra o estresse oxidativo. E tem mais. A linhaça contém uma fibra especial, chamada mucilaginosa, que forma um gel suave no intestino. Esse gel melhora a absorção de nutrientes e estabiliza os níveis de açúcar no sangue, permitindo uma síntese constante de proteínas musculares. Mas atenção! Consumir linhaça inteira não adianta. Ela atravessa o intestino quase intacta, sem liberar seus nutrientes, como engolir um comprimido de vitamina fechado. Pior, pode até causar desconforto em quem tem digestão lenta. A forma certa é moer a linhaça na hora. Depois de moída, precisa ser refrigerada e consumida em até 24 horas, já que o ômega 3 oxida rápido em contato com o ar e a luz. Dose ideal: 1 colher de sopa de linhaça moída em um copo de água morna, em jejum, logo pela manhã. Assim, você garante absorção máxima e fornece combustível para os músculos durante o dia todo. Caso real: seu Francisco, 72 anos, sofria de inflamação crônica tão forte que mal conseguia andar. Seus exames mostravam níveis 10 vezes acima do normal. Após incluir linhaça moída diariamente, em apenas 3 meses sua inflamação normalizou e ele recuperou a mobilidade completa. O segredo da sinergia. O grande diferencial não está em consumir essas sementes de forma isolada, mas sim em misturá-las na proporção certa, criando uma verdadeira aliança nutricional. Durante anos, pesquisei diferentes combinações, analisei perfis de nutrientes e acompanhei resultados até chegar a uma fórmula especial, a mistura dourada. Essa mistura potencializa os efeitos de cada semente, fornecendo proteínas completas, minerais essenciais e antioxidantes que, juntos, criam um escudo natural contra a sarcopenia. Como preparar a mistura dourada? Coloque 2 colheres de sopa da mistura em um copo de água morna. Deixe descansar por uns 15 minutos, até a chia formar aquele gel nutritivo. Esprema meio limão fresco. Adicione 1 colher de chá de mel puro e mexa bem. Tome 30 minutos antes do café da manhã. Melhores horários para consumir: de manhã antes do café, para absorção máxima e energia logo cedo. Antes do exercício, 30 minutos antes, garantindo força e disposição extra. À noite, cerca de 2 horas antes de dormir, para acelerar a reparação muscular durante o sono. Plano de ação dos 30 dias. Semanas 1-2. Ajuste do corpo. Você sente a digestão melhorar, menos inchaço e energia mais estável. Muitos relatam até um sono mais profundo. Semanas 3-4. Primeiros sinais de força. Levantar da cadeira já não exige tanto esforço, o equilíbrio melhora e as câimbras noturnas desaparecem. Semana 5-8. Mudança visível. Subir escadas fica mais fácil, as caminhadas ficam mais longas e leves, e até a postura começa a melhorar. As pessoas ao seu redor percebem a diferença. Semanas 9-12. Transformação completa. Você recupera a força que parecia perdida. Atividades deixadas de lado voltam a ser possíveis. A confiança cresce porque o corpo responde de novo. Como medir seus resultados? Teste da cadeira. Veja em quanto tempo consegue levantar-se 5 vezes sem usar as mãos. Teste da escada. Conte quantos degraus consegue subir sem parar. Teste de equilíbrio. Marque o tempo que consegue ficar em pé só com uma perna. Teste de carga. Verifique qual peso consegue carregar confortavelmente. O compromisso é com você. A chave está na constância. Não pule dias nos primeiros 30 dias. Cada falha atrasa o processo. Essa solução funciona porque age na raiz do problema, não apenas nos sintomas. Você vai estar nutrindo seus músculos no nível celular, fornecendo o que eles realmente precisam para se regenerar. Mas atenção! O tempo é o recurso mais precioso. Cada dia sem agir significa mais perda de força, mais dependência, menos qualidade de vida. A escolha é sua. Hoje pode ser o dia da virada. O dia em que você assume o controle do seu futuro. O dia em que você diz não à fraqueza e sim à vitalidade. Imagine-se daqui a 3 meses. Acordando cheio de energia. Levantando da cama sem esforço. Subindo escadas sem sentir falta de ar. Caminhando distâncias que achava impossíveis. Brincando com os netos sem se cansar. Viajando sem medo de limitações. Essa versão de você é real e está ao seu alcance. Clique agora no vídeo da tela final. Seu eu do futuro vai agradecer. As sementes já estão aí, prontas para transformar a sua vida. A pergunta é:
Você está pronto para começar?